Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos para os spoilers completos de One Piece 1147. Muita coisa para acrescentar depois na análise do capítulo completo, mas pelo menos já dá para ter uma noção sobre o capítulo. E a gente começa aqui com a capa, que nós não temos, pelo menos eu não tive acesso à capa, que é a Cria do Demônio, representante suplente da colheita do ouro, volume 32. Raizo, o Daimyo de Udon, expressa sua gratidão. Yamato então está comendo alguns onigiris enquanto Tama abraça Raizo. Então nós temos algumas atualizações sobre o mapa de Wano, né? Acabei meio que modificando o nosso mapinha aqui de Wano, até Onigashima saiu daqui. Nós temos então Kinemon, Momo, Hiyori e também a Toko vivendo na capital das flores, né? A gente tem então o Denjiro como Daimyo de Kibi. Nós temos o Inuarashi ali em Kuri. Aí temos Tama e Shinobu vivendo também em Kuri, ao lado ali da Speed, né? A Speed também está vivendo ali junto com elas. E em Udon nós teríamos então Peijuan, Uchi, Holden e também ali o Kushu. No caso agora revelado para nós que o Daimyo de Wano é o Raizo. Então definitivamente nós temos aqui algumas atualizações e eu fico curioso para saber quem são os Daimyos ali de Hakumai e também de Ringo, principalmente de Hakumai, que tem de tudo para ser ali a região dos Amatsukis, né? Já que a região de Ringo provavelmente é a origem ali dos Shimotsukis, Amatsuki provavelmente vem de Hakumai e é este o lugar em que nós vamos observar o Yasue enterrado. Então essas capas da Yamato começam a destrinchar mais coisas para nós a partir da próxima semana, a partir do próximo capítulo, né? Já que semana que vem não tem capítulo de One Piece por causa da Golden Week. A gente volta para falar mais sobre o 1147 depois da vinheta. Começamos definitivamente o capítulo com um flashback ali do Soul antes dos acontecimentos ali da batalha com os Sommers. A gente observa ali o Soul dizendo para Robin que os Cavaleiros de Deus são imortais e difíceis de derrotar. Então a Robin praticamente ali não atacou os Sommers porque ela ficou simplesmente visualizando o combate do Soul contra os Sommers para tentar entender como funcionam as habilidades. Como a Robin é uma pessoa muito inteligente, provavelmente o Soul se colocou nessa posição mais vulnerável para que ela conseguisse interpretar como poderia derrotar essa imortalidade dos Cavaleiros de Deus. Porque como a gente viu na semana passada, a Gunko faz questão de nem de desviar dos poderes, né, dos golpes dos seus adversários, assim como foi que aconteceu ali com o ataque do Usopp. Então eles devem se esconder, né, a Robin e também o Chopper devem se esconder para ajudar as crianças. E como a gente falou semana passada, a gente dá aqui uma passada de pano para Robin, né, eu falei, olha gente, vamos passar um paninho aqui para Robin, o Chopper vai junto, né, aquela água bem pesada mesmo para fazer o Chopper acabar passando, porque os demais a gente complexo, mas a Robin já dava para entender que o Oda ele estava desenhando toda essa situação para que ela entendesse melhor as habilidades, né? Porque, cara, ela é uma das mais inteligentes ali, ou a mais inteligente dos Mugiwaras. E é claro que ela iria interpretar todos os acontecimentos, a batalha ali contra o Soul com os outros olhos, com outra visão. E além disso tudo, né? Se ela chegasse na batalha, chegasse no combate e fosse derrotada, quem iria ajudar as crianças? Ninguém. Então, o Oda, ele vai contornando toda a situação. E aí, como eu sempre falo, One Piece ele é um mangá que é escrito por volumes, né? A gente tem ali o aspecto de acompanhar semanalmente a obra, mas o Oda, ele tem que pensar a obra em volumes. Então ele não é obrigado a entregar todas as respostas na mesma semana, mas posteriormente, como ele fez agora no 1147, ele acaba entregando as respostas. Então, pano passado aqui para Robin e também por Chopper por tabela. Mas se tem uma coisa que eu não vou passar pano para você, é se você não deixar o like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Olha, é muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos de One Piece para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Gente, dá essa moral aqui pro canal, ajuda a gente pra caramba com esse intuito. E é claro, você também pode clicar aqui embaixo e ser membro do canal do Geek Brasil. Clica aí no botão seja membro e continue a ajudar o canal dessa forma.
Se por um lado nós estamos passando pano aqui pra Robin e por tabela por Chopper, por outro fica completamente difícil passar para os demais Mugiwaras, né? Jinbe, Brook, Usopp, Nami, não dá não. Não dá pra simplesmente passar pano pra eles mediante ao fator de que eles foram derrotados basicamente por eles mesmos, né? E nós, pra piorar a situação, vemos a Gunko prendendo os chapéus de palha através dos seus poderes. Todos eles estão amarrados. Assim, então, em uma conversa entre o bando, o Jinbe também está tentando encontrar uma maneira de derrotar a Gunko, de derrotar ali a sua regeneração. Não é só a Robin que está pensando em uma forma, em um jeito ali de derrotar os Cavaleiros de Deus. O Jinbe também está martelando ali os seus pensamentos. A Gunko então se aproxima ali dos personagens, vê o Brook e percebe quem ele é, que ele é o cantor que ela tanto admira. Ela se aproxima ali deles e pisa na cara do Brook, ele olha com um olhar dominador e exige que ele passe o resto da vida compondo músicas apenas para ela, tornando-se assim o seu escravo. É uma coisa bem assim, bizarra essa proposta da Gunko, mas pela posição que a Gunko tá aqui, basicamente, cara, é o personagem que o Oda escreveu, né? Então, tipo, é o sonho do Brook que ele sempre fala pra quando se aproxima das demais garotas, né? Que ele se aproxima ali das garotas. E olha só, a Gunko, ela poderia meio que, tipo assim, cumprir o objetivo, o sonho do Brook toda vez que ele quisesse, porque, cara, ela simplesmente não liga, aí pra esse ato que o Brook tanto pede, né? Pra que as garotas acabem mostrando a calcinha pra ele. Só que o Brook, meus amigos, o Brook ele se recusa, ele fala assim com uma postura firme, ele acaba recusando respeitosamente e ele se dirige a ela como jovem dama e declara que desde que recebeu uma segunda chance ali de viver graças ao seu capitão, sua lealdade pertence somente a ele. Sua lealdade pertence apenas a Monkey D. Luffy. Nenhum Cavaleiro de Deus, nenhum Tenryubito vai tirar isso dele. Sommers ali do lado então pede para que ela os libere, porque esse é o trabalho deles e ele não quer arrumar encrenca com um Yokon, né? Ou seja, a gente sabe aqui que mexer com o bando de um Yokon é ter uma guerra declarada, né? É ter ali uma guerra declarada e eles não querem se mover nesse sentido, porque a briga ali com os Yokons é na marinha. Pelo que parece aqui, a briga aqui dos Yokons é na marinha. O dos Cavaleiros de Deus é simplesmente fazer com que o plano de Imu aconteça, né? Pelo menos é o que parece, né? Porque a treta com os Cavaleiros de Deus é algo assim para que o mundo todo seja levado a essa profecia de que Imu vai destruir o mundo, para a destruição do mundo, enquanto a marinha que se vire ali com os exércitos dos Yokons. E por mais que o Luffy não queira, a frota autodenominada ali, a frota do Chapéu de Palha, possui 5.000 homens e hoje deve ter bem mais. Então, uma treta com o Yokon é realmente uma treta abismal e eles iriam realmente ter mais uma guerra para enfrentar. O governo mundial hoje tem milhares de países em rebelião, tem vários piratas para tomar conta, tem um monte ali de regiões em rebelião, em rebeldia. Então, tipo assim, a marinha tá com as suas forças reduzidas, tá com as suas ações ali, as suas forças ao máximo, divulgando para controlar a situação ao redor do mundo, e o que o Sommers está falando faz sentido. Isso aqui não é problema nosso. A gente não vai arrumar treta com os Yokons, então pelo menos coloque eles pra fora aí, não provoque, né? Não os provoque, porque senão a gente vai ter que se virar com eles depois. Assim o Brook começa a declarar de forma firme. Ele afirma que prefere morrer a viver sem honra. Ou seja, como ele já deu a sua palavra ao capitão, é claro, né? Isso é uma forma realmente assim de enfatizar as palavras do Brook, como ele já deu a palavra ali pro seu capitão, ele não vai voltar atrás. Ele simplesmente não vai voltar atrás e ele prefere morrer, ele prefere deixar de existir do que viver sem honra. É uma forma realmente assim de, caraca, literalmente, né? Eu prefiro não cumprir ali esse objetivo, entre aspas, da minha vida, do que simplesmente viver sem honra, ser vendido para esse propósito, né? É uma coisa bem interessante. E aí a Gunko vem e dá um chute ali no Brook, mandando ele com tudo para longe, usando o poder da
sua Akuma no Mi. O Somers então começa a falar ali com os gigantes, como a gente viu ali no capítulo passado, né, que o Kirigan havia falado ali para os Somers meio que conversar ali com os gigantes, e o Somers anuncia que agora eles têm 10 crianças, incluindo o filho de Gaban, e para libertá-las eles devem destruir as escolas e bibliotecas de Elbaf e jurar lealdade ao governo mundial. Como a gente já tinha comentado nos spoilers iniciais, é bem realmente interessante ver que o governo mundial quer que os gigantes não sejam letrados, ou seja, que eles permaneçam ainda nessa base tipo ignorante que os gigantes sempre tiveram, né? Que os gigantes nunca foram pessoas muito letradas, né? Muito inteligentes, e o Soul é essa diferença, né? O Soul vem modificando ali as estruturas de Elbaf, e a gente começa a saga de Elbaf achando que isso era uma, tipo assim, uma forma do governo mundial nerfar ali Elbaf, mas não. não tem nada a ver com o governo mundial. O governo mundial não quer que os gigantes sejam letrados. Isso acaba sendo algo interessante aqui para marcar ainda mais mais camadas ali entre os gigantes e também a relação deles com o governo mundial. E nós temos muitos balões aqui sem tradução neste capítulo por causa da Raw, né? Por causa que a Raw ela vem ali com os balões apagados. Então, se tivesse vindo com o japonês, dava até mesmo para traduzir. Agora amanhã eu vou estar trazendo aqui a análise do capítulo completo para vocês, porque aí vai ter todas as informações, todas as falas, todos os balões completinhos. Quero que vocês acompanhem esse vídeo também, mas pelo menos já dando para entender um pouco o que está acontecendo neste capítulo. Vemos também que o Somers tem a capacidade de moldar os seus espinhos pelo que parece como bem quiser. No capítulo passado ele gerou um Kanabo e agora ele moldou uma serpente viva de espinhos. No capítulo passado ele aparece segurando ali um Kanabo, né, a mesma arma, quase uma arma parecida ali com o que o Kaido e Yamato também possui, e ele fez ali com espinhos e provavelmente bateu ali no Soul até não querer mais usando essa arma. E agora ele está meio que tipo assim fazendo uma serpente viva de espinhos. Agora não sei se é uma fusão das habilidades ali do Kirigan com o Somers, ou se é a habilidade dele mesmo, porque se for a habilidade dele mesmo, caramba, essa fruta é muito versátil. Essa fruta é roubada pra caramba, né? Talvez seja o medo de espinho que o Kirigan realmente tenha mexido ali com as estruturas e ter colocado realmente vida ali, né? O Kirigan talvez possa realmente modificar, mexer com as estruturas das pessoas em relação ali à área, uma área muito abrangente que ele possa mover ou movimentar. Mas é intrigante aí esse poder do Somers, né? Essa fruta do Somers, da forma como ele consegue realmente se mover, até mesmo criando seres, entre aspas, né? Vivos, né? Com muitas aspas aí, não vivos por si só, mas consegue se locomover aí entre o ambiente. Vemos que as crianças gigantes acabam acordando e o Colon se juntou a elas, mas a seta da Gunko ainda está as obrigando a caminhar em direção a Mary Jocelyn, né? Eles acordaram, já estão conversando, já estão brigando com os outros, mas eles não conseguem sair aí dessa rota criada pela Gunko. E para piorar a situação, mesmo que as crianças quebrem o poder da Gunko, monstros dos medos criados pelas crianças perseguem elas e impedem qualquer reação. Então elas não vão conseguir sair ali da linha. Elas não vão conseguir sair da linha se elas não ficarem realmente, se elas não seguirem ali para caminhar em direção à seta, os monstros vão acabar atacando elas, como a gente começa a ver ali durante o capítulo. Assim, então, nós temos uma página dupla aqui absurda. A página dupla realmente é absurda e nós observamos ali o navio, né, do grande Eric colidindo porque os piratas guerreiros gigantes enfrentam alguns monstros de sonhos que se parecem com suas esposas, né? Como a gente viu, a gente observou que os personagens, né, as crianças gigantes tinham medo das suas próprias mães. E é claro que essas mães são casadas com os gigantes, né? E assim elas aparecem. E cara, o Oda escalonou os tamanhos de uma forma realmente absurda. Elas são muito grandes, cara. Elas são muito grandes. Os gigantes já são enormes. Elas são do tamanho do Loki. É tipo, maior aqui, ou quase do mesmo tamanho do Loki, pra vocês verem ali o tamanho que as bichas têm, né? E elas vão pra cima ali deles. E é muito engraçado, né, as reações ali dos gigantes, do Dory, do Brog e dos demais, ao verem as suas esposas em formas ali de pesadelos vindo pra cima deles.
Vemos que algumas crianças estão assustadas e também observamos que ainda existem alguns gigantes em Elbaf que possuem chifres em suas cabeças, né? Não é ali um capacete, não é nada disso, o que acarreta de que ainda existe o sangue dos gigantes ancestrais circulando ali entre os gigantes de Elbaf, né? O que acaba sendo interessante, e o Oda não colocou essa personagem aqui, essa criança gigante centralizada ali no quadro de forma realmente à toa. Nós observamos então Gaban se reunindo ali com a Ripley, Franky, Lilith e Bolin, né? Meio que tipo assim, tentando bolar um plano para conseguir parar os Cavaleiros de Deus. Nós observamos ali o Gaban meio que tipo assim, correndo, né? Ele meio que corre para tentar ali ajudar, auxiliar ali o seu filho, com a Ripley pedindo para que ele resgate ali o Colum, né? Para que ele vá ali resgatar o Colum. E no final, nós observamos tanto Gaban quanto também Robin se juntando à batalha, né? Robin realmente entendendo, talvez, como os poderes dos Cavaleiros de Deus funcionem. Gaban realmente indo para a batalha, sorrindo e empolgado para aquilo que está lhe esperando. É diferente ali do Rayleigh, o Gaban parece ser bem mais maluco para realmente entrar em um combate. Não que eu não acho que o Rayleigh conseguiria dar cabo ali do Barba Negra, ou pelo menos dar um puta trabalho para ele, mas o Gaban não pensa duas vezes, principalmente porque tem um filho dele na situação, né? Caraca, bom, a única coisa que nós temos agora para solução dos personagens é o Haki, né? É o Haki ali para eles saírem dessa situação. A gente observa várias vezes a gente comentando aqui no canal, né? Acho que até o Tassiano trouxe um vídeo também falando sobre isso, de que para eles saírem dessa situação é Haki e nada mais. O Kaido ele já cantou essa bola e nós falamos sobre isso nas inversões do capítulo passado. E aí o Kaido tem aquela famosa fala, né? Habilidades de Akuma no Mi não é o que leva a conquistar o mundo. Assim como o Roger, que não era usuário de Akuma no Mi e foi capaz de fazer coisas grandiosas pelo mundo. Tá aí o Chapéu de Palha, né? Tá aí o Chapéu de Palha, que passaram realmente ali uma situação precária junto a Gunko, porque não tiveram o quê? Não tiveram Haki. Não tinham um aprimoramento com o Haki e assim acabaram passando realmente essa situação vexatória no último capítulo. Nós falamos aqui, né, no capítulo 1046, as inversões, né, 1146, 1046, nós falamos aqui que o Kaido disse que o que faz as pessoas se tornarem rei dos piratas é o poder do Haki. É aquele que chega no topo do mundo, é o poder do Haki. Pode ter o poder da fruta e tudo mais, e isso foi o suficiente para que o Roger chegasse no topo do mundo. Então eu acho que a Robin tá entendendo isso. Eu acho que a Robin tá entendendo isso, e se o Chapéu de Palha não desenvolver seu Haki agora, eles vão passar no vexame lascado. Eles vão continuar passando o vexame lascado, e eu acho que é agora que vai ter essa grande retomada. Pelo menos a Robin parece já ter entendido isso e provavelmente devem lutar ali juntamente, né? O Gaban e ela devem lutar juntos, cada um ali com algum adversário ou os dois juntos lutando ali os seus embates. Mas a Robin, se ela decidiu ir pra porradaria, alguma coisa tem. Alguma coisa tem, e ela deve ter decifrado o que está por trás ali da regeneração. Como cortar ali a regeneração dos Cavaleiros de Deus. E vocês, o que vocês acreditam? Existe outra possibilidade para quebrar essa regeneração a não ser o Haki? Existe realmente outra possibilidade? O Oda tá desenhando outra intuição, ou realmente tem que refinar o Haki? E se o Chapéu de Palha não refinarem, eles vão passar vexame atrás de vexame a partir de agora nessa reta final de One Piece? Deixa aqui nos comentários pra gente debater e discutir ainda mais sobre One Piece.